Em março, nós da War Fronts lançamos um episódio dizendo que Cuba seria o próximo alvo. Bem, não erramos. Ontem foi o feriado da independência de Cuba e os Estados Unidos não deixariam passar sem uma declaração. Eles marcaram a ocasião apresentando uma acusação formal contra o ex-líder Raul Castro, de 94 anos, por assassinato de 4 civis, referente ao episódio em que o regime cubano derrubou 2 aviões civis em 1996. Caso essa coisa de indiciar um líder estrangeiro pareça familiar, você não está tendo déjà vu. Foi exatamente isso que o governo fez antes de capturar Maduro. Fiel ao seu estilo, a Casa Branca abandonou qualquer pretensão de sutileza, publicando um gráfico de inimigos neutralizados com o rosto de Raul Castro ao lado de Maduro e Khamenei. A ilha ficou sem combustível e o diretor da CIA voou para Havana para se reunir com altos funcionários do regime. Apertem os cintos, senhoras e senhores, este episódio será um pouco agitado. De zero! Na última vez que analisamos Cuba, a ilha enfrentava há um mês a pressão após a captura de Nicolás Maduro, da Venezuela, pelos Estados Unidos em janeiro. Já não estava nada bem. O fluxo de petróleo vindo de Caracas, do qual a ilha dependia há muito tempo, havia sido completamente cortado, e o México havia desistido de enviar seus próprios carregamentos devido à pressão dos Estados Unidos. Sem surpresa, o corte abrupto nas importações de energia prejudicou a ilha, dependente de terceiros para a maior parte do seu petróleo, levando o regime a racionar rigorosamente o pouco restante. Os postos de gasolina ficaram sem combustível e continuaram assim. O pouco que aparecia custava até $40 por galão, e as escolas reduziram o horário ou fecharam. Sem combustível, os geradores que mantinham as geladeiras e bombas d'água funcionando ficaram em silêncio, o que fez com que os alimentos estragassem e as torneiras parassem de funcionar. No fim das contas, isso significava que as famílias estavam cozinhando com lenha e armazenando água em qualquer breve janela que a rede elétrica lhes oferecia quando voltava a funcionar por alguns instantes. No fim de abril, essa janela caiu para 3 ou 4 horas. Esse racionamento já tinha acabado na semana passada. Em 13 de maio, o ministro da Energia de Cuba, Vicente de la Alive, foi à TV estatal anunciar o que todos já esperavam. O país ficou sem reservas de combustível. E embora isso possa soar dramático, para os cubanos que estão vivendo tudo isso, a hora zero meio que passou despercebida. O racionamento foi tão intenso ao longo do tempo que eles passaram, em grande parte, a viver como numa sociedade pré-elétrica. Isso atingiu algumas partes da ilha mais do que outras, mas nenhum lugar foi poupado. Em abril, os apagões já consumiam mais de 20 horas do dia como algo normal. Os hospitais em todas as ilhas já faziam tempo que funcionavam com o pouco combustível que restava em seus geradores, e considerando que agora estão praticamente sem nada, as consequências vão começar a se acumular rapidamente. Com a falta de combustível, o atendimento é restrito e médicos priorizam apenas casos de vida ou morte. No Centro Pediátrico Cardíaco William Sola, em Havana, o principal hospital infantil de cardiologia da ilha, os médicos recorreram ao racionamento de equipamentos e suprimentos apenas para os pacientes que enfrentam risco iminente de morte, mandando os demais de volta para casa. No início de março, mais de 11 mil crianças estavam, segundo relatos, em listas de espera para cirurgia em todo o país. E esse número só aumentou desde então. Isso significa dezenas de milhares de pais presos em uma espera angustiante, sem saber se seus filhos vão receber o tratamento de que precisam para sobreviver. Após o dia zero, até operações de vida ou morte serão desafiadoras. Quando os geradores falhavam em um hospital cubano, e isso ocorria frequentemente em maio, não havia gerador reserva. Enfermeiras em enfermarias escuras usam bolsas de ventilação manual quando os geradores falham para manter pacientes respirando. Se elas pararem, o paciente morre. Crianças que precisam de cirurgias cardíacas urgentes agora dependem apenas da resistência das enfermeiras em condições sufocantes e miseráveis. Um deslize e alguém perde seu menininho ou menininha para sempre. Essa imagem resume bem no que o sistema de saúde como um todo foi reduzido em toda a ilha. Nada funciona, e o resultado é um número crescente de mortes por condições que um país com energia elétrica trata sem pensar 2 vezes.
Washington, por sua vez, não está totalmente alheia ao sofrimento na ilha. O secretário de Estado, Marco Rubio, descendente de cubanos, ofereceu 100 milhões de dólares em ajuda humanitária, desde que fosse gerida e distribuída pela Igreja Católica, não pelo governo cubano. Esse é o impasse. Havana primeiro se mostrou aberta à proposta, mas depois recusou a distribuição por qualquer outra entidade que não eles próprios. Vale destacar que, embora ajude muito agora, 100 milhões de dólares para uma ilha de 10 milhões de pessoas em crise não é algo realmente transformador. Isso seria insuficiente para estabilizar o país. Enquanto isso, as ruas começam a ferver de um jeito que não vimos até agora nesta crise. Os protestos na noite de 13 de maio foram os mais abrangentes que a capital viu desde 2021. Manifestações e fogueiras surgiram em nada menos que 12 municípios. O regime enviou forças de segurança às ruas, prendeu ao menos 14 pessoas, agrediu manifestantes e cortou a internet para evitar a divulgação das imagens. O presidente cubano Díaz-Canel, por sua vez, foi ao X para comentar a situação, que ele reconheceu ser tensa, mas atribuiu ao que chamou de bloqueio energético genocida imposto pelos Estados Unidos. Independentemente de qual lado você ache mais convincente, o regime de lá ficou conhecido justamente por saber lidar com esse tipo de situação. Após os protestos de 2021, última vez que houve agitação nessa escala, mais de 1.400 pessoas foram presas e centenas condenadas a até 30 anos de prisão, incluindo vários menores de 18 anos. Com uma repressão severa, eles controlaram toda a situação em questão de dias. Desta vez, seguiram o mesmo roteiro, mas em uma situação muito diferente, com uma crise muito diferente se desenrolando. Na manhã seguinte, um avião seguia para Havana, indicando que Washington sabia da gravidade da situação. Agora, antes de entrarmos em quão ruim a situação ficou, uma palavra rápida sobre nossa última missão paralela. Frontes.co é nosso site para assinantes que buscam mais profundidade que os vídeos oferecem. Semanalmente, publicamos 2 vídeos exclusivos, 2 artigos de especialistas e 2 podcasts que exploram as guerras e turbulências geopolíticas que moldam o mundo. Se você assiste a um vídeo sobre Cuba, talvez se interesse por nossos conteúdos sobre América Latina, como vídeos e artigos recentes sobre Venezuela, Colômbia e o impacto do tráfico de drogas na região. Na verdade, nosso alcance é ainda maior. Cobrimos regularmente Ucrânia, Irã, Sudão e as últimas ações do governo Trump, além de temas menos chamativos, como o recente colapso do Mali. Basicamente, se você gosta desses vídeos, provavelmente vai curtir o Frontes. É frontes.co. Está ali em todo o vídeo. Você já sabe onde ir. Só $5 por mês, não é? Ou 50 por ano. Vamos voltar para Cuba. Não há letreiros de neon em Cuba. Ninguém gostava de Delcy. Em 14 de maio, na manhã seguinte ao anúncio do dia zero, um jato da Força Aérea dos Estados Unidos pousou no aeroporto internacional José Martí, em Havana, que estava quase deserto há meses, sem combustível de aviação desde fevereiro. As companhias aéreas já tinham cortado voos há tempos, sem combustível para voltar. Não havia saída. Quando o diretor da CIA, John Ratcliffe, desceu do avião, ele praticamente tinha um lugar só para ele. Ele se reuniu com altos funcionários cubanos naquele dia e a CIA postou algumas fotos no X com legendas dizendo apenas Havana, Cuba. A própria imagem já contava a história por si só. O chefe da inteligência americana, em solo cubano, postando sobre isso abertamente em um país a menos de 150 quilômetros da costa da Flórida, ou como os adeptos das medidas barrocas gostam de chamar, 90 milhas. Se Cuba entrar em colapso de uma forma que Washington não consiga controlar, as consequências não acontecem em algum lugar distante, elas chegam às praias da Flórida. Relatos posteriores revelam um pouco mais do que ocorreu durante a visita. Ratcliffe não se reuniu com o presidente cubano, ausente dos canais diplomáticos desde o início do ano, mas sim com Raul Rodrigues Castro, conhecido como Raulito, neto do ex-líder Raul Castro, junto com o ministro do Interior e o chefe da inteligência cubana. A CIA apresentou uma abordagem de recompensa e punição.
A oferta de 100 milhões permanece e na reunião Ratcliffe afirmou que os Estados Unidos negociariam seriamente sobre economia, alívio de sanções e garantias de segurança, mas apenas se Cuba aceitasse uma reforma estrutural fundamental. Caso contrário, o bloqueio continuaria em vigor. Após o dia zero, isso atinge muito mais diretamente do que poderia ter afetado antes. Para entender a posição de Washington aqui, é preciso voltar a janeiro deste ano, a captura de Nicolás Maduro em Caracas. Do ponto de vista americano, essa foi uma das operações militares mais tranquilas que se pode imaginar. Meio como a guerra do Irã, mas, sabe, feita do jeito certo. Especialmente considerando que eles literalmente apareceram no equivalente venezuelano à Casa Branca, arrombaram a porta da frente e levaram o presidente com eles. Nenhum americano morreu, e a vice-presidente Delcy Rodrigues foi surpreendentemente cooperativa com Washington nos meses seguintes. A transição para nossa administração foi marcada pelas cicatrizes da guerra do Iraque da era Bush. Quando eliminar o Estado baatista, criou um vácuo que levou anos e uma guerra civil para ser preenchido. Juntando tudo isso, você chega à doutrina da qual Trump parte agora. Não destrua todo o aparato. Encontre a pessoa de dentro com quem dá para negociar e construa a nova ordem ao redor dele. Em Cuba, essa pessoa de dentro já tem nome e, de forma significativa, não é Miguel Díaz-Canel. Washington tem cortejado discretamente Raul Castro, que há anos supervisiona as redes da Gaesa que dominam grande parte da economia da ilha. A conversa com a CIA não foi a primeira negociação. Ele já lidera discussões com o secretário Rubio há muito tempo. O suposto plano de transição, apelidado de Cuba-Estroika, depende inteiramente do grupo dele, em torno do presidente em exercício e do partido que supostamente lidera. E falando dos Castros, o governo Trump não ia deixar uma ocasião, como o Dia da Independência de Cuba, passar sem uma forma especial de comemoração. Ontem de manhã, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelou uma acusação criminal contra Raul Castro, de 94 anos. As acusações vêm de fevereiro de 1996, quando MiG-20 e 9 S-cubanos derrubaram 2 aviões civis do grupo Brothers to the Rescue, matando 4 pessoas. Castro, que era ministro da Defesa na época, e o El Nuevo Herald noticiou que ele foi gravado dando a ordem para derrubá-los. 3 mortos eram americanos e o 4º residente permanente. Na época houve indignação genuína e bipartidária. O Congresso aprovou rapidamente a Lei Helms-Burton por ampla maioria, tornando o embargo à ilha-lei e tirando dos futuros presidentes o poder de suspendê-lo. Clinton assinou quase imediatamente e ela vigora até hoje, por isso até os esforços de normalização de Obama em 2014 foram limitados. Ninguém realmente espera que Castro, o mais velho, vá a um tribunal em Nova York. Não por vontade própria, pelo menos. Existem algumas interpretações diferentes sobre o que pode estar acontecendo aqui. Pode ser um blefe, uma maneira do governo Trump mostrar ao regime em Havana que Washington fala sério e exige avanços nas negociações. O fato de que isso foi uma acusação contra o avô do Raulito não é exatamente uma coincidência, não é? Além disso, há a situação interna dos Estados Unidos. Não é segredo que Rubio quer concorrer à presidência. Se o governo estiver de olho em um acordo com o regime que promova reformas sem uma mudança radical no sistema, isso vai ser extremamente difícil de aceitar para os ultraconservadores em Miami. Essa acusação e possivelmente o que vier a seguir podem fortalecer o apoio local. Deixando os incentivos de lado, o principal no curto prazo é se os Estados Unidos realmente vão tomar medidas a respeito, e até agora parece bem provável. No fim da noite passada, o procurador-geral interino Todd Blanche afirmou aos repórteres que Castro iria aparecer nos Estados Unidos de forma voluntária ou não. E a Casa Branca publicou seu gráfico com 4 figuras separadas: Maduro, Khamenei, um líder do ISIS recentemente morto na África, e Raul Castro, sob a legenda neutralizado. Havana está levando isso a sério e já convocou suas milícias. A Defesa Civil emitiu novas orientações sobre proteção contra agressão militar. E Díaz-Canel tem falado abertamente sobre isso ser uma Baía dos Porcos versão 2.0.
uma referência à tentativa fracassada da diáspora cubana, apoiada pela CIA, de invadir e derrubar o regime de Castro em 1961. Segundo a Axios, eles compraram cerca de 300 drones russos e iranianos, debatendo internamente possíveis alvos, como a base americana na Baía de Guantánamo. Dito isso, Havana pouco pode fazer se Washington realmente intervier. Lembre-se, foram as forças de segurança de elite de Cuba que estavam protegendo o líder venezuelano Nicolás Maduro em janeiro, e o placar lá acabou sendo 32-0. Se isso acontecer, vai ser muito mais perto do território americano. A ilha ali está a apenas 150 quilômetros da Flórida, em seu ponto mais próximo. E se tudo o que o regime tem para se defender são 300 drones, né? Quero dizer, a Rússia lança mais do que isso contra a Ucrânia praticamente todos os dias. Apesar da tecnologia de interceptação de drones dos Estados Unidos ser inferior à dos ucranianos, derrubar tão poucos dificilmente preocupará o tio Sam. A questão militar, em outras palavras, tem uma resposta bem direta. A que não tem é o que acontece na manhã seguinte. A Cuba que vem depois. Apesar de todo o aparato que Washington reuniu na região, o grupo de porta-aviões, a acusação, o canal paralelo, nada disso resolve o problema mais básico, o que vem depois. Na Venezuela, partidos de oposição foram reprimidos, mas suficientemente tolerados para sobreviver. Hugo Chávez herdou uma democracia funcional e a esvaziou, deixando apenas a estrutura de uma alternativa quando seu sucessor foi capturado. A história de Cuba não foi assim. A revolução de Fidel Castro em 1959 destruiu praticamente tudo do regime anterior e construiu um sistema do zero, projetado para garantir que nada fora dele pudesse criar raízes. 67 anos depois, nada criou raízes. Por isso, as conversas de Washington não envolveram dissidentes ou oposição, apenas o neto de Raul Castro. Apesar do grande desconforto, especialmente para a comunidade cubano-americana exilada que há gerações exige o fim do sistema Castro. Raulito e o aparato da Gaesa, que ele controla efetivamente por meio de laços familiares, podem ser as únicas pessoas na ilha, com influência para impulsionar a transição e peso institucional para evitar o colapso do país nesse processo. Definitivamente, não era a mudança de regime que quem fugiu da revolução esperava. Dito isso, o governo parece estar aprendendo com as falhas de sua abordagem ao Irã. Um dos aspectos mais difíceis de cobrir esse conflito tem sido os apagões contínuos da internet no país, com uma capacidade extremamente limitada de obter qualquer informação dos cidadãos iranianos. Em Cuba, como parte do pacote de ajuda oferecido, Washington também está oferecendo acesso gratuito ao Starlink em toda a ilha, embora, no momento da gravação, o regime tenha se recusado a reconhecer isso como parte da oferta. A mídia estatal publicou matéria comparando uma antena Starlink à instalação de bases de lançamento de mísseis no país. Pela lei cubana, ter esse equipamento pode levar a pena de 3 a 8 anos de prisão. A crise na ilha só é agravada pelo êxodo, que tem sido um processo intermitente desde que Castro assumiu o poder. Hoje, um dos legados de Cuba é o grande número de emigrantes, com E, que o país produziu. Entre 2022 e 2024, mais de 1 milhão de cubanos, cerca de 10% da população, fugiram devido ao agravamento das condições na ilha. Muitos eram jovens e instruídos. Só para contextualizar, 12 mil médicos deixaram o país em apenas um ano. Para qualquer país, a fuga de cérebros é um grande problema, mas para uma ilha com 10 milhões de pessoas, é uma crise total. Isso foi numa época em que o país tinha apenas apagões ocasionais, não um apagão contínuo em rodízio. Tudo isso sugere que o número de pessoas fugindo da ilha pode disparar se as coisas continuarem piorando. Um verdadeiro colapso. Forças de segurança abandonam postos e o Estado não garante o mínimo. Enviaria uma onda à Flórida, superando tudo, desde o êxodo de Mariel, 150 quilômetros pela água, para a costa sob um governo cuja imagem doméstica se baseia na segurança de fronteiras. E é exatamente isso que torna a versão feia dessa história. O acordo com Raulito não é apenas o caminho de menor resistência, mas o único que Washington realmente pode bancar. A campanha de pressão que Rubio passou a carreira defendendo está, por todos os indícios, funcionando.
O regime está sem combustível, sem aliados e, visivelmente, ficando sem tempo. O que a pressão máxima não pode fazer, no entanto, é ditar a forma como um regime realmente desmorona. Uma saída negociada, como a que a visita de Ratcliffe buscou iniciar, dá a Washington certa influência sobre o futuro. O governo que simplesmente cede sob o peso, com o Estado deixando de funcionar em questão de dias, não dá nenhuma influência a Washington e joga as consequências diretamente na costa da Flórida. As ferramentas que geram um desses resultados também produzem o outro, e a distância entre eles é menor do que qualquer um em Miami imagina. Qual desses futuros Cuba terá provavelmente será decidido por poucos altos funcionários. Ninguém mais em Havana ou Washington deve ter muita influência. Obrigado por assistir.